Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso programa aqui de estudos, não é? Que nós temos pensado e temos trabalhado nas quintas e temos tido como base um livro, né? Uma literatura que é intitulada A Videira e a Treliça, ou A Treliça e a Videira, conforme nós já temos partilhado bastante com os irmãos sobre essa metáfora que é tão importante, não é? E que é tão necessária para que a gente possa refletir. Eu quero que os irmãos, antes de abrirem o texto bíblico, me respondam a uma pergunta. E é uma pergunta bem básica, bem essencial, não é? Nós sabemos, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo ele é chamado, né, e é rotulado como o maior bandeirante do Evangelho, ou seja, como aquele homem que muito viajou por diversas regiões, cidades e lugares para tornar o Evangelho conhecido daqueles que ainda, ou para aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Nós sabemos muito bem que Paulo é esse missionário itinerante, conquanto na sua caminhada e no seu ministério, Paulo também tenha permanecido em algumas cidades, em alguns lugares, um tempinho um pouco maior. Por exemplo, em Éfeso, Paulo ficou aproximadamente 3 anos. Em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio, 18 meses. Então, ele teve isso, mas por outros lugares ele passou apenas 2 semanas, como em Tessalônica. Paulo passou apenas 2 semanas. Em Filipos também foi um espaço breve de tempo, enfim. A minha pergunta, então, frente a essa afirmação é: Paulo foi o maior bandeirante do Evangelho, mas Paulo fez tudo sozinho? E aí, irmãos, me respondam. Ele contou com quem, Ângela? Muito bem, a irmã Ângela, né? Eu vou repetindo aqui no microfone para o pessoal que nos acompanha na transmissão e ouvindo, né? A irmã Ângela respondeu que não e citou que pessoas que iam sendo alcançadas naturalmente iam se tornando pessoas que ajudavam o ministério de Paulo na disseminação do Evangelho. Não é isso, Ângela? Alguém mais tem alguma resposta, alguma ideia? Aí eu vou lá, a Ângela citou de forma genérica pessoas. Eu pergunto: só homens ou homens e mulheres? Homens e mulheres, tem certeza? Será que tinham mulheres nesse meio que ajudavam o ministério de Paulo? Será que tinham jovens? E aí, irmãos, eu quero que a gente abra o texto de Romanos capítulo 16. Nós não vamos ler na íntegra esse texto, mas eu quero apenas que os irmãos visualizem aquilo que nós percebemos na Escritura Sagrada e, consequentemente, aquilo que nós devemos evidenciar nos nossos dias e em nossas igrejas, e em nossa igreja. Romanos capítulo de número 16. Um exercício bem prático aqui para vocês. Olhe para o texto a partir do versículo de número 1 e contem rapidamente quantas pessoas mais ou menos Paulo faz referência aí nesse texto, irmãos. Contem aí. E me digam aí quantas pessoas mais ou menos Paulo faz referência. Ele já começa dizendo e citando a quem? A irmã Febe. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Crenceia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. A gente já vê aí a figura de quem? De uma mulher
que ajudava muita gente, que ajudava inclusive Paulo. Aí ele vai citando, quem mais? Priscila e Áquila, um casal, certo? Ele vai citando mais aí, não é? Epneto, versículo de número 5 ainda, Maria, Júnias e Andrônico, e assim sucessivamente. Paulo vai fazendo referências aí. Contaram, irmãos, quantos nomes tem aí? Quantos? 15. E aí, quem contou mais ou menos? Mais quantos? 26, né? Eu não quero que os irmãos, a minha preocupação aqui, irmãos, não é no sentido de que os irmãos acertem a quantidade, mas é apenas para que nós percebamos que Paulo foi um bandeirante do Evangelho, e o maior bandeirante do Evangelho, o maior missionário do Evangelho, no sentido de que pregou por vários lugares, foi instrumento nas mãos de Deus para que igrejas florescessem e nascessem em várias regiões, mas ele não fez tudo sozinho. Paulo precisou de gente, inclusive mulheres, inclusive jovens. O nosso conceito ocidental do que é juventude está atrelada a 30 anos, não é? No máximo. A gente acha que é uma pessoa adulta. Naquela época de Paulo, essa idade também, 30 e poucos anos, era considerado jovem. Timóteo é jovem. Timóteo é um pastor que começa o seu pastorado em plena sua juventude, 30 e poucos anos. Inclusive é objeto de desconfiança por parte de alguns da igreja por causa da sua juventude. Então percebam, irmãos, que Paulo, ele não fez tudo sozinho. Mas aí você pode dizer, Paulo, porque Paulo era um ser humano normal, comum, como nós somos. A minha pergunta é, Jesus fez tudo sozinho? Jesus já inicia o seu ministério chamando 12 apóstolos, para que esses apóstolos fizessem as mesmas coisas que Jesus fazia, e por isso ele revestiu de autoridade. Depois Jesus comissiona 70, lembram dos 70? Que voltaram alegres, né, felizes, porque no nome de Cristo eles fizeram exorcismo, eles expulsaram demônios, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas. 2 em 2 Jesus mandou. Queridos, o trabalho da igreja, ele não pode ser feito por uma única pessoa. Por mais trabalhadora, por mais bem remunerada, por mais dedicação de tempo que esta pessoa, que estas pessoas dediquem, nós não temos como fazer o trabalho e a obra do Senhor sozinho. Um indivíduo ou pouquíssimas pessoas, isso é um trabalho de coletividade, Então vamos pensar um pouquinho hoje, irmãos, sobre treinamento de cooperadores. A gente viu lá as 4 etapas e eu quero que os irmãos fixem elas na mente. Vocês devem fixar. Evangelismo, crescimento evangélico, é o quê? Coloca, não tem aí o PowerPoint não, Simone. Mas é o evangelismo. Qual é essa etapa? É aquela etapa que a pessoa toma conhecimento do evangelho. Depois ela respondeu positivamente ao evangelho. O que é que ela precisa? Ela precisa de acompanhamento. Depois do acompanhamento, ela vai para onde, irmãos? Para o crescimento e, concomitantemente ao crescimento, o treinamento. Essa pessoa vai ser capacitada, vai ser treinada para desenvolver seus dons e habilidades em prol do reino de Deus. E hoje a gente vai estudar e vai ver o impacto positivo disso na vida da igreja. A gente terminou o estudo da semana passada pensando o seguinte:
Sermões do domingo à noite são necessários, mas não são suficientes. Ou seja, há necessidade de vivenciar, de experimentar comunhão, alimento espiritual em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Irmãos, de uma certa maneira, nós somos medievais. E aí é pejorativamente, viu? Não entenda isso como elogio, não. É pejorativamente, é negativamente. Medievais em que sentido? No dualismo que o período medieval criou. E qual era o dualismo? Sagrado e secular, ou sagrado e profano. Olhe como a nossa mente está formatada dessa forma. Quando a gente escuta uma música de Luiz Gonzaga, por exemplo, a gente diz o quê? Isso é música? Qual é o adjetivo que a gente dá? Isso é música o quê? Secular. Ou para aqueles mais espirituais, isso é música mundana, né? Aí é música secular. E qual é a música sagrada? É Sabor de Mel, que não tem nenhuma fundamentação teológica. É isso? Quando a gente fala de trabalho, aqui é o trabalho da igreja. Quando eu me refiro ao trabalho que eu desempenho em outro lugar, eu chamo de quê? Trabalho secular. E os irmãos sabem o que é secular? Alguém poderia me responder o que é secular? De segundo, não. Não é de segundo, não. Vem de quê? Vem de século. Aí o que é que Paulo diz lá em Romanos 12? Não vos conformeis com este século. A gente atribui o nosso trabalho a este século, ou seja, a este mundo, a esta vida, como se Deus estivesse separado e dissociado e só interessado no nosso trabalho aqui na igreja, porque o nosso trabalho aqui na igreja é sagrado. O nosso trabalho lá fora é deste século. Aí eu pergunto, é bíblico isso? 1 Coríntios 10, 31, o que é que diz? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Edson, lá na retroescavadeira, quando você está operacionalizando ela, você está trabalhando para a glória de Deus. Entende, irmãos? Não é apenas o trabalho de diácono de Edson, vou tomar Edson aqui como exemplo, que é sagrado. O trabalho dele lá como funcionário público é sagrado. Se ele entender isso, o que é que ele vai fazer? Competência, responsabilidade, honestidade. Por quê? Porque ele está fazendo para a glória de Deus. Ele não está fazendo para a prefeita Ana Lorena, ele não está fazendo para o secretário de infraestrutura, ele não está fazendo para os moradores daquela rua, ele não está fazendo para um proprietário de um sítio na zona rural, ele está fazendo primeiro para a glória de Deus. Agora, isso beneficia e atende a essas pessoas que eu citei. E mais, Deus usa esse trabalho de Edson para dizer, meu filho, toma aqui o pão de cada dia. Com esse dinheiro que você recebe, agora vá lá no supermercado e compre o alimento para você e para a sua família. E administre esse dinheiro de forma que você use o bem para a sua família, para o bem-estar de vocês, para a vida digna de vocês. E não esqueça a prática da generosidade. Entende, irmãos? Aí a gente não tem apego ao que nós doamos para a igreja, ao dízimo, à oferta. Porque na verdade, nós sabemos que os 100% vieram de Deus. E é para a glória de Deus. Agora, quando eu faço a separação, aí Edson, como diácono, chega no horário, cumpre as obrigações direitinho e tal. Aí lá na prefeitura, Edson é tido como um funcionário irresponsável. Chega atrasado, faz corpo mole. Se puder, dá um jeito na máquina dela não funcionar, dá um jeito para evitar o dia de serviço. Entende, irmãos?
Se tiver a oportunidade de subtrair, o erário público faz. Essa é a ideia. Lá é secular. Deus não está interessado lá não. E aí, de segunda a sábado, mas no domingo, estou só exemplificando com Edson, mas eu sei que é o contrário, tá certo, irmãos? Estou dando o lado positivo e negativo. Aí aplique isso em tudo. Um estudante. Eu estou estudando porque eu sou obrigado. Meu pai me empurra, minha mãe me obriga a estudar. Estudo para a glória de Deus. Se você estudar para a glória de Deus, você vai procurar ser um bom aluno. Você vai procurar fazer suas provas honestamente. Você não vai colar, não vai filar, você não vai tentar ter esperteza, jeitinho brasileiro. Agora, se eu entendo que Deus não está interessado, que Deus não se importa com os meus estudos, aí não, aí o que eu puder fazer para levar uma vantagem, eu faço. Mas na igreja, se tiver um trabalho, não, aí eu cuido direitinho, eu sou competente, eu chego no horário. Entende, irmãos? Então, essa ideia medieval que nós carregamos. Trabalho da igreja, trabalho secular. Música de crente, música do mundo, música sagrada, música secular. Vocês sabiam que tem músicas gospel, desse ramo gospel, que é tão profana e mundana quanto dessas bandas de forró, de axé, desse sertanejo que tem hoje? Pois tem, fique sabendo disso. Mesmo estando lá, música gospel, cantor evangélico. Eu não estou dizendo aqui com os irmãos, meta o aço a ouvir música de todo jeito, porque não tem diferença. Tem sim. O que eu estou mencionando é música de qualidade, música em que a letra reflita de fato uma obra de arte ou uma expressão de louvor a Deus. Assim como as outras coisas. Filme, todo filme é bom? Não. Filme bom é só aquele que é produzido com cunho evangélico? Também não. É arte, é expressão cultural do homem. E quando é que isso nasceu? Quando é que isso nasceu? Lá em Gênesis capítulo de número 1, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre absolutamente tudo aquilo que eu criei, para que ele possa cultivar, para que ele possa administrar, para que ele possa produzir cultura. Agora Gênesis capítulo 3 faz com que agora o pecado no coração do homem, ele produza uma cultura diabólica em alguns momentos. Mas ele ainda como imagem de Deus produz coisas que redundam na glória de Deus. Exemplo, a vacina da Covid. É cultura, é inteligência, é criatividade, é pesquisa. De quem, irmãos? De um Deus muito maior do que o cientista lá do laboratório que descobriu, que capacitou, que abençoou a mente dele de forma que ele descobrisse uma vacina eficaz contra a Covid-19. Então, irmãos, esse dualismo a gente precisa extirpar da nossa mente. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, ou tudo que eu faço não é para a glória de Deus. Certo? Então, não é porque aqui é meu trabalho, aqui é a minha empresa, aqui é o meu emprego, aqui é o meu comércio, aqui é a minha repartição pública, aqui... Não. Deus deve ser tão Senhor na sua vida, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, como aqui na igreja na hora de um culto, na hora de um plantão diaconal, na hora de uma condução de uma liturgia. Então, esse dualismo medieval que a gente precisa extirpar da nossa mente. Mas vamos voltar aqui, irmãos, para o aspecto que eu quero enfatizar hoje à noite. E aí nós vamos retomar, né, o conceito lá de
desenvolvimento, de crescimento da videira. Aí, deixa-me só ler aqui introdutoriamente para a gente contextualizar. Vamos retornar ao nosso pastor motivado, mas sobrecarregado. Ele quer que sua igreja se torne um centro de treinamento e quer equipar seu povo como trabalhadores da videira, mas ao mesmo tempo está sobrecarregado de trabalho, pregação, comissões, crises pastorais e o resto. Ele tem 130 pessoas para cuidar, frequentadores regulares e vários contatos e pessoas à espera. E faz o exercício de listar todas essas pessoas e de avaliar em que estágio elas estão no processo de crescimento evangélico. Certo, irmãos? Então, está aqui a figura do pastor, com a demanda aí gigantesca, com 130 pessoas. Mas muita gente, quando a gente pensa em igreja grande, não. O problema é, ele tem pouco tempo para gastar com 10 delas, e muito menos com 130. Irmãos, imaginem se eu for dar a devida atenção para o seu crescimento e treinamento, se eu for fazer isso de forma individual. Quando é que eu vou conseguir? Como ele começará a ministrar de forma pessoal este número de pessoas? Como fará progresso em treiná-las para serem trabalhadoras de videira? Aí sim, vem Simão na imagem lá, que a gente já usou essa imagem, né? A gente já usou numa parte anterior. Para quê, irmãos? Para mostrar que cada pessoa, ela está em níveis diferentes. Aqui, a gente tem o quê? Tem 50 pessoas aqui hoje, 40, por aí, né? Cada um está em um nível de maturidade, de crescimento, de experiência cristã diferente, de treinamento, inclusive, diferente. Eu não estou falando só de conhecimento teológico, não, irmãos. Conquanto também. Tem gente aqui que conhece muito de teologia, tem gente que não conhece nada. Tem gente que conhece muito a Bíblia, mas tem gente aqui que também não conhece nada. Aí eu não vou entrar no mérito de quem é a culpa. No geral, a culpa é nossa mesmo. Que não lemos, que não ouvimos, que não temos interesse. Né? Mas assim, essa é a realidade aqui do auditório com 40 pessoas, 50 se muito tiver. Mas eu estou falando de experiência cristã, de maturidade cristã, de testemunho cristão. Cada um aqui está vivendo uma realidade diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem adolescentes, a gente tem pessoas mais avançadas na idade, a gente tem pessoas que já sofreram muito, a gente tem pessoas que lidam com o sofrimento de uma forma mais tranquila, outros que lidam de uma forma mais tumultuosa. Aí vem os temperamentos, a maneira como nós somos criados, culturas diferentes, conceitos dos nossos avós, pais, diferentes. Só aqui, irmãos, se a gente fizer uma enquete aqui rapidinho de coisas, exemplo, quem aqui prefere, a cor preferida é amarela? Levanta a mão aí. Só a Ângela e Fernanda. Quem é azul? Quem é vermelho? Vai ficando diferente. Quem é lilás? Quem é a cor preferida é lilás, irmã Maria? Percebe, irmãos? Só uma coisa simples, a gente percebe como tem opiniões, gostos, preferências diferentes. Se eu individualizar, o que é que as mulheres gostam mais de usar? Quem gosta mais de usar vestido e saia? Quem gosta mais de usar calça? Então, essa é a realidade de auditórios. Mas ali a gente está pensando, irmãos, em individualidades. Como é que eu vou atingir todas essas pessoas e saciar todas as suas necessidades de forma individual e preencher e treinar cada um de forma individual para se adequar a uma área da igreja, do ministério que naturalmente seja útil e ela se identifique? Por exemplo, há pessoas aqui
Que a gente tem até aquela ideia de brincar, né? Não pode ver uma banda de tijolo que quer subir para fazer um discurso, né? Ou seja, se você der um microfone, não solta mais. Tem gente aqui que quer que eu peça para fazer tudo, menos pegar no microfone. Ou não é assim? É assim. Por timidez ou por trauma, enfim, não interessa. Mas a verdade é que tem gente que gosta de microfone, tem gente que não. Pelo amor de Deus, pastor, me peça para fazer tudo, menos pegar no microfone. Tem outros que, se você der um trabalho nos bastidores, não, eu quero ali na frente. Entende, irmãos? Essa é a realidade da igreja. Como é que um pastor, uma única pessoa, consegue administrar tudo isso? Consegue gerir tudo isso de forma a perceber o potencial de cada um e alocar na igreja e treinar. Eu já disse isso aqui nos estudos anteriores. Irmãos, essa ideia que todo mundo tem que pregar no microfone, isso não existe. Todo mundo tem que pregar Cristo, o Evangelho. Mas no microfone, aqueles que Deus dotou com o dom de ensino. No máximo, aqueles que têm a habilidade natural de ensinar e se capacitaram para tal propósito. Mas, em contrapartida, há outros que têm outras habilidades, que têm outros dons, como, por exemplo, irmãos, um dom que nós não pedimos e tão importante e necessário na vida da igreja, o dom de intercessão. É aquela pessoa que desgasta a sua vida orando, intercedendo pelos outros. E eu digo desgasta porque o intercessor não é apenas aquele que ouviu o relato do sofrimento da vida de alguém e fez ali uma oração por ela. É aquela pessoa que, quando toma conhecimento do problema do outro, ela, quando está orando diante de Deus, ela sente que as mesmas dores que o outro. Neemias. Senhor, quando eu ouvi de Anani como é que estavam os que ficaram em Jerusalém, eu chorei, eu pranteei, eu estive alguns dias orando ao Senhor, e ele se colocou na mesma situação, mesmo estando na Pérsia, no palácio, ganhando bem, confortavelmente, preocupado, por outro lado, com a situação dos que estavam lá em Jerusalém sofrendo. Mas o intercessor dificilmente ele vai pegar um microfone, dificilmente ele vai ser alguém visto, aclamado na igreja, mas a sua importância na vida da igreja, para manter a liderança da igreja em pé, para orar pelo pastor, para orar pela liderança da igreja, para orar pelo irmão doente, para orar por um casal que sofre, para orar por um filho doente. E assim eu estou citando esse, mas são N dons que Deus deu à sua igreja. Agora, como é que eu vou descobrir isso no atacado? Eu só tenho como descobrir isso aonde? No varejo. Aí eu consigo fazer isso? Não. Daí, irmãos, vem lá. 10 pessoas. O exemplo ali com 10 pessoas. Digamos que eu estou na situação eu estou com essas 10 pessoas aí, ou eu estou com esse grupo aí. Aliás, não tem nem 10 ali, né? Tem 7. Eu estou com essa relação aí. E eu preciso atendê-las. Não consigo. O que é que eu vou fazer? Olhar para a imagem. Bob está naquele processo ainda de evangelização. Jean está necessitando de ajuda. Barry está necessidade de ajuda. Aliás, Barry é firme. Trece é acompanhamento, ou seja, aquela pessoa que se converteu, respondeu positivamente ao Evangelho e tal. Dom é lá no treinamento geral, certo? Mark é aqui no Evangelho, está no processo de evangelização. E Sara é lá no específico, o treinamento. Se eu tenho essas 7 pessoas, não tenho condições de
acompanhá-las individualmente. Eu vou escolher quais dessas aí? Me digam duas que eu escolheria. Hã? Diga aí. Quem é que eu escolheria primeiro? BR, por quê? Está firme. Eu vou deixar de atender um novo convertido. Alguém que está... Não, eu estou levantando os questionamentos para vocês pensarem junto comigo. Essa é a ideia mesmo, Ângela. A Ângela disse lá, BR, está firme. Quem é mais que eu vou... Eu preciso ajudar, eu preciso acompanhar, aliás, individualmente, mas eu só tenho condições de dar assistência a 2. 5 não vão entrar no meu acompanhamento. Quem é que eu escolho lá, além de BR que a Ângela citou? Hã? Bob quem? Jean? Sim. Dom e Sara. Certo. Quem mais, gente? Quem é que eu escolheria? Pastor, escolha esses dois aqui. E aí? Certo. Certo. Vejam bem, irmãos, se a gente for realmente assim, bem claro, o que é que a gente diria no geral? A gente diria, escolhe os novos convertidos. Ou escolhe aqueles recém-chegados na igreja. Os imaturos, eles precisam mais de acompanhamento do pastor. Mas a pergunta é, será que realmente essa é a visão correta? A maioria dos pastores talvez acabaria escolhendo Trece, lá acompanhamento, novo convertido, está começando, certo? E escolheria Jean, que está ali também necessitando de quem? De ajuda. Porque elas são membros da congregação e cristãs, e o pastor pode se sentir devedor a elas. Entretanto, no que diz respeito ao fazer o uso mais sábio de seu tempo e energias e maximizar as possibilidades do crescimento evangélico, as pessoas com quem nosso pastor deveria gastar tempo são Dom e Sara, seguidos de perto por Berry. Por que Dom e Sara? Percebem que Sara está lá no treinamento específico? Percebem que Dom está no treinamento geral? Percebe que Berry está firme? Por quê, irmãos? Aí os outros, né? Até o questionamento de Luísa, lá de Bob, porque Bob ainda está no iniciozinho, levantando questionamentos. E se alguém ensinar para ele errado? Ele vai crescer e talvez, aliás, ele não vai poder crescer saudavelmente. Mas a pergunta é, irmãos, se o pastor gasta tempo lá em Bob, no final é só um, ele tem que voltar para o início. Mas se ele gasta tempo aqui, o que é que vai acontecer? Essas pessoas serão chamadas de multiplicadoras. Daqui a um tempo, não será o pastor, será o pastor, Sara, Dom e provavelmente Berry, já tendo condições de, aí são 3, com o pastor 4. Em vez de você ter uma pessoa assistindo outra, você vai ter 4 pessoas que podem assistir mais 4. E depois essas 8 vão assistir quantas? 16. E depois vão assistir quantas? 32 pessoas. O que é que a gente faz? A gente faz o inverso. A gente foca justamente, não, o pastor tem que cuidar lá do novo convertido, da pessoa lá, então ele tem que ficar aqui. Aí a pessoa que está lá no treinamento, ela estagnou, estacionou, porque não houve mais treinamento, então ela não se torna multiplicadora. Sabe o que é que ela se torna? Vocês sabem o que é que se torna? Um crente velho que não produz,
que não foi treinado e que não está exercendo os seus dons e habilidades, sabe o que ele é na igreja? Vocês sabem qual é a profissão dele? Podem dizer. Bancário. O que é bancário? Pessoa que só senta nos bancos. Aí ele começa a dar trabalho. Aí ele começa a achar pelo em ovo. Aí ele começa a olhar demais para o umbigo do outro. Por quê? Porque ele está desocupado. Ele está fazendo nada. Ele não está envolvido com nada. Sua cabeça não pensa em nada. Aí mente vazia, oficina de Satanás. Boca que não fala do evangelho, fala maldição, fala do outro, fala da igreja, fala da liderança, fala dos vizinhos, fala do emprego, fala do patrão, fala do funcionário. Então, crente que passa o tempo, e ele chegou naquela etapa lá, firmou-se, até mesmo já recebeu um treinamento geral ou específico, mas ele não se envolve, ele se torna um crente bancário. E aí ele começa a dar trabalho. Irmãos, hoje eu passei o dia em Sumé, olhando os terrenos, juntamente com o pessoal da igreja de Pinheiros, para a compra do terreno em Sumé. E aí nós conversávamos, tinha outro pastor, de João Pessoa, e aí ele resolveu contar uma história de uma situação que passou agora recente na igreja. Eu fiquei sentado no sofá ouvindo, quando ele terminou, aí eu disse assim, isso é aonde? Ele disse, em João Pessoa. Eu disse, pensei que tinha sido em Monteiro. Aí eu disse, só muda o endereço e o nome. Mas os problemas de igreja são os mesmos, irmãos. Quando ele terminou de contar, eu disse, ele só pode estar falando de Monteiro. Ele estava falando da igreja dele, lá em João Pessoa. Só mudou o nome. Lá em João Pessoa é fulano, aqui em Monteiro é cicrano. A mesma coisinha, a mesma coisa. O mesmo comportamento, as mesmas palavras. Ele até brincou e disse assim, aí ele saiu e agora está disseminando lá em João Pessoa para alguns lugares que o culpado sou eu. Falando dele, ele estava falando de mim. Aí a mesma coisa comigo. Né? Então é isso, irmãos, é o crente que amadureceu na igreja, não sei nem se amadureceu, mas envelheceu na igreja, até recebeu treinamento, mas aí resolveu ficar um crente bancário. Aí ele começa a dar dor de cabeça. Aí ele começa a, em vez de ajudar, ele começa a atrapalhar. Porque, irmãos, quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha na sua idade produtiva, dá trabalho. É diferente. Eu vou até fazer a comparação aqui com a realidade nossa. A pessoa, quando chega aos seus 60, 65 anos, 70 anos, seja lá a idade que for que se aposentou, é uma pessoa que já produziu durante 30 ou 35 ou 40 anos o suficiente e agora precisa ser aposentada, precisa ser cuidada. Mas se essa pessoa, na sua fase produtiva, ela não estiver ocupada trabalhando, ela começa a dar trabalho. Irmão, se houvesse falta de trabalho, aliás, falta de trabalhadores no Brasil, e trabalho em excesso, oportunidade em excesso, os irmãos acham que a criminalidade do nosso país seria assim? Claro, não só esse fator não, há vários fatores, mas está muito interligada a violência, criminalidade, a desemprego, a pobreza. Está muito conectado. Porque o indivíduo amanhece e anoitece sem ter o que fazer na mente dele. Ele não estuda, ele não trabalha, ele vai fazer o quê? Ele vai roubar, ele vai matar, ele vai estuprar, ele vai tramar, não é? Um assalto a um banco.
Esse sistema que nós temos no nosso país é o pior sistema penitenciário. Pessoas que roubam uma galinha, passam um mês na cadeia, ele sai um especialista em assalto de banco. Por quê? Trancado dentro de uma cela, misturado, ou mente ociosa. O que vocês acham que é lá? A ressocialização do indivíduo é muito difícil nesse sistema nosso. Muito difícil, irmãos. Agora, se o Brasil tivesse uma estrutura que o camarada detento, ele vai trabalhar, ele passasse o dia, como eu vi recentemente viajando pelo Ceará, rodovias sendo reconstruídas pelo Exército, num sol, irmãos, de torar. Eu digo, se um detento passasse o dia numa rodovia trabalhando, pegando, não é sofrendo, é trabalhando, inclusive para com o trabalho dele custear as despesas que ele gera ao poder público e à sua família. Ele chegava de noite como? Janta, dormir, tomar um banho e dormir. Mas ele passa o dia ocioso, a noite ociosa. Então o indivíduo que cometeu um pequeno delito, quando ele sai de lá, meu amigo, ele sai um expert em crime. Então é normal, irmãos, não tem trabalho, eu faço o quê? Dou trabalho. Não ocupo a minha mente, eu faço o quê? Ou minha mente de forma saudável, eu ocupo de forma não saudável, doentia. Então esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Aí o que é que a gente faz também? A gente muitas vezes se apega quando a gente fala disso, trabalho na igreja, aí a gente diz, mas pastor, tem cargo para todo mundo, irmãos. O trabalho no reino de Deus não são cargos. Faz parte, eles podem até ser temporários, mas o nosso serviço a Deus independe de cargos. Independe de cargos. Mas a gente fica o quê? Não, eu não tenho cargo esse ano, aí até esse argumento a gente usa. Esse ano, pastor, eu quero ficar mais tranquilo, eu quero descansar, ficar no banco. Aí eu fico sempre pensando, irmãos, se nesse ano que a gente não quer trabalhar para o Senhor, Deus resolvesse também dizer assim, pois tudo bem, já que você vai descansar, eu também vou dar um descanso de você. Eu não vou abençoar você, eu não vou perdoar seus pecados, eu não vou proteger você, eu não vou ser providente na sua vida. Beleza, você fica um ano aí de licença e eu fico um ano de cá de licença. Quem é que sobreviveria? Se investirmos nosso tempo em cuidar daqueles que precisam de ajuda, os cristãos estáveis estagnarão e nunca serão treinados para ministrar aos outros, os cristãos não evangelizados, e um princípio logo surgirá na congregação. Qual é o princípio? Se você quer ter tempo e atenção do pastor, arranje um problema para si mesmo. O ministério se tornará totalmente focalizado em problemas e aconselhamento, e não no evangelho e crescimento na piedade. A gente vai funcionar como um bombeiro. Sempre ali para o quê? Apagar incêndios. Um problema conjugal de um, problema com o filho de outro, problema financeiro do outro, problema de relacionamento com outro. E o pastor fica lá com um baldezinho de água correndo para um lado e para o outro. Porque se ele deixar de atender lá a membresia, né, aí é um problema sério. Com o passar do tempo, o que é que acontece? A videira murcha. A videira murcha. E aí, irmãos, eu quero voltar aqui ao ponto de Paulo. Nós não somos os primeiros a sugerir que o ministério cristão é um jogo de equipe. O próprio apóstolo Paulo tinha uma ampla rede de colegas e cooperadores que trabalhavam com ele em seu ministério. Irmãos,
até 100 nomes, preste bem atenção nisso, até 100 nomes estão associados com Paulo no Novo Testamento, dos quais cerca de 36 poderiam ser considerados parceiros e colegas de trabalho. E aí Paulo usou duas designações para eles. Eu quero ver rapidamente com os irmãos essas duas. A primeira está aqui em Romanos 16, que a gente leu, certo? A expressão que Paulo usa aí por cooperadores. A expressão grega é sunergoi. Essa é a expressão que Paulo utiliza. E o ministério de Paulo era colegiado. O que é que significava isso, irmãos? Ele tinha pessoas com ele. Ele tinha pessoas com ele. Irmãos, quem foi um líder no Antigo Testamento que passou uma crise existencial grande, porque estava fazendo o trabalho sozinho? Quem disse Moisés? Moisés. Crise existencial terrível, Moisés. Crise de liderança, crise que muitos pastores passam. Sozinho, com a responsabilidade, com a cobrança, com a pressão. Eu já não pirei aqui na igreja, irmãos, como alguns colegas já adoeceram, né, em outras igrejas, porque eu procurei criar uma barreira de proteção da minha mente. De gente que cobra e que atribui a saída de um ou outro membro a mim. E eu não vou carregar isso. Nunca carreguei e não pretendo carregar. Senão eu ia pirar, eu ia enlouquecer. Me sentir culpado porque fulano, cicrano, beltrano resolveu sair da igreja, resolveu ir para outra igreja, resolveu ir para o mundo. E claro, né, as pessoas que assim o fazem se vitimizam. Que a igreja não me assistiu, que a igreja não me colaborou, que o pastor me abandonou, que ninguém foi me visitar. Conversa com um desigrejado, você vai ouvir esse tipo de conversa. E eu não carrego, porque senão eu vou pirar. Senão eu vou enlouquecer, eu vou entrar numa depressão profunda. E tem colegas que estão morrendo aí. Tem colegas que estão entrando aí na depressão porque a igreja pressiona, a igreja cobra, a igreja aponta. Agora ajudadores muitas vezes são poucos. São poucos que chegam para ajudar mesmo, para pegar no batente, para colaborar, para contribuir. E aí eu fico pensando, tem trabalho ou não tem? Tem, deixa eu só dar um exemplo prático. Os irmãos viram no grupo da igreja, acho que foi até o presidente Maurício que ontem informou que a irmã Patrícia Miguel já chegou, está em casa. E eu ansioso para fazer uma visita, não pude ainda, não tive tempo. Passei o dia hoje em Sumé, cheguei agora, 5 horas da tarde, desde 7 horas da manhã. À noite eu estou aqui no culto, dando a doutrina. Percebe, irmãos? Aí se tivessem ajudadores comigo, o que é que esses ajudadores fariam? Pastor, o senhor não pode ir, mas eu posso, eu vou lá. Ah, mas pastor, eu também trabalho, né? Será, irmãos, que é o trabalho o obstáculo de nós servirmos? O senhor é que é remunerado pela igreja, o senhor é que tem a obrigação de ir lá. Eu estou só dando um exemplo, irmãos. Eu estou só exemplificando aqui para os irmãos entenderem como é. Ontem eu recebi a ligação da irmã Lucinha, quase 11 horas da noite, relatando o problema da irmã Lisiane. Sofreu um AVC isquêmico, está hospitalizado em João Pessoa, amanhã vai fazer um procedimento cirúrgico para a colocação de um stent. Mas hoje eu passei o dia todo em Sumé, não tive tempo para dar uma ligação, para mandar um zap para a irmã Lucinha, para dizer como é que o Lisiane está hoje, está melhor, não está. Mas se eu tivesse ajudadores, se a igreja fosse formada por pessoas que querem contribuir e ajudar, o que é que fariam, irmãos? Não, isso aí é obrigação do pastor, eu tenho que pagar meus boletos. Ele não vai vir pagar meus boletos? Ele não vai vir pagar minhas prestações? Ele não vai pagar o financiamento do meu carro? Visão mesquinha, materialista, medíocre, diabólica, que muitas vezes assalta a nossa mente. E aí a videira não cresce, a videira murcha.
a videira fica estagnada. Porque nós não temos essa ideia, irmãos, de irmandade, de equipe, de coletividade. Nós não temos. Quando eu digo nós, eu estou falando no sentido da igreja. E aí, Moisés está lá vivendo uma crise terrível. Aí o que é que Deus chega para ele e diz o quê? Você não vai carregar tudo sozinho não, Moisés. Encontre homens que você distribua para que esses julguem por você e só tragam a você as coisas mais graves. Isso é Bíblia, irmão. Se a gente não quer aceitar a Bíblia, se a gente acha que porque o pastor está falando em causa própria, aí é só rasgar a Bíblia. Mas é a Bíblia que diz que é assim. É a Escritura que ensina que é assim. E a nossa omissão faz com que a videira não cresça, não desenvolva, pelo contrário, ela murche. Ela murche. Havia uma irmandade e uma unidade que se originavam de seu status comum de cooperadores, irmãos. O conceito que essas pessoas tinham é de cooperação. Sabe o que é que eu escuto aqui às vezes na igreja? Eu não sou pastor, né? Se fosse pastor, seria tratado diferente. Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu não sou nada na igreja. Que é isso, irmão? Deixa de meninice, deixa de ciúme, de inveja barata, carnal. Que a gente não está para competir, para ver quem é mais homenageado. Tem gente aqui na igreja que no dia do meu aniversário me presenteia escondido. Porque se o outro souber que me presenteou, vai ficar, eita, chaleira do pastor. Que é isso, gente? Coisa coisa mesquinha, medíocre, pobre. Aqui é uma equipe, aqui é uma coletividade. E diga-se de passagem, irmãos, pastor mais ainda é temporário. Eu estou hoje aqui, posso não estar o ano que vem. Quando eu vim para Monteiro, eu não sabia que eu ia passar já entrando no 13º ano. Tudo que a gente constrói aqui não é para usufruto meu, não. Não é para deleite meu, não. É para a glória de Deus, irmãos. Inclusive para usufruto das gerações vindouras. A gente melhora a nossa estrutura física. Quando a gente investe no patrimônio da igreja, não é para mim, não. Não é para mim, não. Para mim, tanto faz pregar aqui nesse espaço, como pregar no meio da rua, é a mesma coisa. A gente perdeu, irmãos, esse senso de irmandade, de equipe. Irmãos, por que é que o Brasil vem, o time de futebol, vem numa derrocada dos últimos anos? Por quê? Não é equipe. É um grupo que se une para um camarada brilhar, Neymar. Não sai do canto. Não ganha uma Copa. Porque não há um senso de equipe. Não há uma ideia de que ali é uma seleção, é um ajudando o outro. É um dando esturro no outro para estar junto, para a coletividade brilhar, para o grupo ganhar. Não. É um grupo que o treinador monta para brilhar o nome de um jogador, que acha que é a estrela do mundo, que acha que é um Deus na terra. Igreja do mesmo jeito, se a gente cultivar isso na nossa mente, irmãos, e não desenvolver esse espírito de coletividade, de irmandade, de cooperação, de que nós estamos no mesmo barco, que nós estamos no mesmo reino, que nós temos o mesmo Senhor, a gente vai ver a videira murchar. A gente vai ver a videira murchar. E eu, sou sério a dizer aos irmãos, eu não vou participar da videira murchar. Eu não vou me incluir nesse meio de pessoas que querem ver a videira murchar. Nem no sentido de pregação, nem no sentido de presença. Ou a gente redireciona a nossa mente para que a gente entenda o propósito pelo qual Deus nos salvou, ou eu vou cair fora. Porque Deus não me chamou, irmãos, para só engordar
que não é nem um frigorífico, Caio. Frigorífico é que tem que procurar o boi mais gordo, que a capa de gordura da picanha seja grande. Igreja não é isso, irmãos, para a gente vir para cá só para engordar. E aí a gente está assim, ó, os crentesão gordão, né? Cheião, vomitando teologia, explicando o que é ser supralapsariano, né? A gente está lá, e o evangelho não está sendo pregado, e a gente não está servindo, e a gente não está contribuindo, e a gente não está vendo a videira desenvolver. Então, a gente precisa vencer ali a parede da mediocridade, da mesmice, da acomodação e ser de fato cooperadores, e nós entendermos que nós somos membros de um só reino, servimos a um só Senhor, e tudo que nós fizermos devemos fazer para a glória dele. O status comum deles, como trabalhadores de Deus, tanto dignificava quanto humilhava. Isso aqui é fantástico, essa frase. Dignificava porque que título maior a gente pode utilizar senão eu sou servo do Deus Altíssimo? Não para pisar no outro, certo? Não é no sentido eu sou servo do Deus Altíssimo. Ah, meu amigo, eu sou dono do ouro e da prata, para humilhar o outro, para estar no palco, né? E o outro está na plateia, vendo o nosso nome brilhar. Não, dignidade no sentido de entender que a gente foi amado por Deus e Deus nos tornou seus filhos, seus servos, agora nós somos da família dele. Mas por outro lado, humilhava, porque nos mostra que nós somos apenas escravos, servos, irmãos, escravos, nada mais do que isso. Mas tem gente que acha que é grande coisa, que acha que na verdade o privilégio é de Deus, não é? Tem gente que acha que o privilégio é de Deus, de ter a gente no reino dele. Tem gente que acha, rapaz, Deus, é um privilégio para a igreja eu ser o pastor da igreja. É um privilégio para o reino de Deus eu ser pastor e ser pregador do evangelho. É um privilégio do reino de Deus ter um músico da minha envergadura. É um privilégio para o reino de Deus ter uma cantora, ser um cantor. Nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. Outra expressão que Paulo usou, cooperadores, Paulo usou também ministros. Ministros para se referir aos cooperadores que labutavam com ele e agiam em seu favor. Paulo e Apolo eram cooperadores, mas eram também servos. E sabe qual é a expressão que aparece para servos, irmãos? Diaconoi. Diáconos. Os diáconos muitas vezes se sentem inferiores, né? Essa é a expressão que Paulo usa para ele, para se referir aos cooperadores dele, diáconos. Isso não envergonhava, nem faziam eles se sentirem inferiores, não. Pelo contrário, eles entendiam a responsabilidade que Deus tinha confiado a eles. A responsabilidade que Deus tinha confiado a eles. E aí, queridos, é interessante a gente perceber que isso acontece não só com homens. Aí eu queria chamar a sua atenção, mulher, jovem, adolescente. Olhem aí, abram aí para a gente fechar por hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 16. Versículo de número 15 em diante. 1 Coríntios 16, 15 em diante. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Quem, irmãos?
Estéfanas, quem mais? Quem é que Paulo diz aí? A casa, a família. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Paulo faz menção de casas, ou seja, mulheres trabalhavam, jovens trabalhavam, adolescentes trabalhavam, crianças trabalhavam. Por isso que a nossa igreja batiza criança. É por isso que nós cremos no batismo infantil. É porque criança não vai ser a igreja, criança é a igreja do presente. Os nossos filhos pequenos vão ocupar as nossas funções, vão ser os líderes amanhã da igreja, mas são de Deus, fazem parte da família de Deus. Integram a igreja e podem servir e frutificar e produzir. Aí, irmãos, nós encontramos Paulo fazendo referência a vários outros personagens aqui no seu ministério. Duas questões básicas. Primeiro, embora eles fossem às vezes os ministros de Paulo, ou seja, enviados que agiam em favor de Paulo, entre ele mesmo e as igrejas, eram também ministros de Cristo. Eles eram enviados por Paulo, mas o comprometimento deles era com quem? Com Cristo. Eles não estavam servindo a Paulo especificamente, eles estavam servindo a Deus e abençoavam o ministério de Paulo. Segundo, o ministério que eles realizavam não era apenas qualquer serviço ou ajuda, mas um serviço que estava relacionado com a propagação da palavra e a edificação da igreja. Eles não eram servos de Paulo, eles eram servos de Cristo. Sabe o que você escuta muitas vezes quando você se coloca numa posição de ajudador na igreja? Você se torna o babão do pastor, chaleira do pastor. Se esquecem que quando eu peço a alguém para fazer algo para o reino de Deus, a pessoa não está fazendo a mim diretamente, ela está fazendo a Deus. Me abençoa, abençoa o meu ministério, abençoa a vida da igreja, mas é para Deus. Então vamos parar com isso, irmãos, de conceitos extremamente equivocados que nós servimos a homens. Nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. Agora, como consequência, nós abençoamos a liderança, o líder que Deus nos deu e que Deus nos constituiu. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Coloque sua vida diante do Senhor. Ore nesse instante, peça pela misericórdia, pela bondade do nosso Deus. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento aqui juntos. Tua palavra, ó Deus, é tão clara, é tão evidente, e ela nos confronta de fato, Senhor. Deus, nós não queremos ficar acomodados sem percebermos a videira crescendo. Tem misericórdia das nossas vidas, provoca em nossas vidas tristeza pela nossa inércia, pela nossa paralisia,
pelo nosso egoísmo, materialismo, pelo nosso secularismo de colocar em primeiro lugar as nossas coisas, as nossas ambições e o teu reino num lugar secundário. Deus, nos incomoda a tal ponto de resolvermos mudar e fazermos diferença nessa cidade para a glória do teu nome. Nos dá, Senhor, a graça de ver essa igreja crescendo em maturidade e em número, através não de apenas alguns eventos, mas através do nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de universidade, de escola. Nos ajuda, Senhor, a de fato sermos colaboradores, ministros teus, que pregam a tua palavra, que servem não a homens, mas que servem ao Senhor da igreja. Nos ajuda, Senhor, e nos dá um coração quebrantado a ponto de nos incomodarmos com essas verdades e nos propormos a sermos melhores, a sermos mais úteis, a trabalharmos em prol da tua obra, Senhor, pois foi para isso que o Senhor nos chamou e nos salvou. Perdoa os nossos pecados. Oramos pela irmã Lisiane, pela irmã Patrícia, ainda que se recupera, que o Senhor visite, restaurando, curando-as, extensivamente a outros irmãos nossos, familiares, amigos, que sofrem, que padecem em seus lares ou em algum leito de hospital, que o Senhor tenha misericórdia deles, visite-os, afofe as suas camas, alivie em suas dores, para o louvor e glória do teu nome. Dá-nos um retorno em paz aos nossos lares nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.